Olá, eu sou Marcos Oliveira e você está no podcast Cadê o Briefing? Um espaço onde exploramos o fascinante universo da comunicação. Hoje tenho o prazer de receber um convidado muito especial, Jean Carvalho, secretário de Comunicação do Estado de Goiás. Jean traz uma trajetória robusta na comunicação pública e privada. É também proprietário do Instituto de Pesquisa Fortiori e da Agência de Publicidade Desigual, que desempenham um papel importante no mercado de comunicação. Além disso, ele tem uma visão estratégica que impacta o relacionamento entre governo e sociedade. Vamos mergulhar nos desafios da comunicação pública, falar sobre a relevância da pesquisa para embasar decisões e trocar ideias sobre como a comunicação pode se adaptar aos tempos atuais. Jean, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar esse nosso convite. Eu que agradeço o convite, é uma alegria, uma honra para mim poder participar desse podcast. E como nós estávamos falando aqui antes de começar, quer dizer, um espaço raro, né? Onde a gente discute o nosso lado, porque a gente costuma trabalhar para falar dos outros, né? Eu acho que às vezes a gente precisa falar e discutir sobre o nosso universo também, porque afinal de contas nós vivemos dias e tempos desafiadores. É preciso a gente discutir e rediscutir para a gente achar o melhor caminho para a comunicação. E essa foi exatamente a ideia quando a gente criou o projeto do podcast Cadê o Briefing, né? Que a gente pudesse discutir aqui no nosso estado essas formas de se fazer comunicação, analisar o passado, o presente com perspectivas de futuro, né? Agora, secretário, a gente falou dessa sua experiência, né? Essa integração do privado com o público. Como que essa sua trajetória moldou o profissional que é hoje, trazendo toda essa possibilidade de abordagem de comunicação pública, e a gente vai falar daqui a pouco, inclusive, sobre como que o estado de Goiás está na sua gestão, né? Na sua gestão enquanto secretário. Bom, na verdade, eu tenho, acho que o privilégio de ter passado aí por várias áreas da comunicação. Eu já vou aí para 31 anos de formação, me formei em jornalismo na Universidade Federal de Goiás e acabei trilhando, exercendo o jornalismo por muito pouco tempo, e depois trilhando um caminho da comunicação mais ampla, né? Esse cargo que eu exerço hoje, eu exerci entre 1995 e 98, né? E já se vão lá quase 30 anos no governo Maguito Vilela. Depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar no Senado Federal com o Maguito enquanto senador. E em 2003, por uma decisão que eu já tinha projetado para a minha vida, eu pude sair e criar a primeira Fortiori, uma empresa de pesquisa, naquela época muito voltada para estudos qualitativos, que era algo raro, difícil de se encontrar em Goiás. Eu acho que nós somos um dos pioneiros, e o projeto era fazer uma empresa de comunicação integrada, e acabou demorando mais do que eu imaginava, mas em 2011, 2012, nós fizemos a Desigual, né, hoje DPG, que é uma agência de publicidade, né, clientes privados, públicos, mas muito voltado para a comunicação institucional, pública e o marketing eleitoral, né? Então, ao longo de todo esse período, eu já tive dos dois lados do balcão, né, trabalhando, e além dos dois lados do balcão, né, dos dois lados da comunicação, né, com a pesquisa, com o planejamento, com a estratégia e com a execução, tanto de um lado como de outro, né? Eu acho que isso me dá o privilégio de ter uma visão bastante ampla que eu procuro aplicar no meu dia a dia, né? Qual que é mais desafiador, o público ou o privado? Não vou nem dizer mais fácil, porque da comunicação estratégica é mais complexo. Olha, é uma pergunta difícil. Eu acho que os desafios são enormes dos dois lados, né? A minha expertise pessoal, eu posso dizer, é mais da comunicação pública, né, onde eu sempre trabalhei mais, inclusive na agência. Os clientes privados na agência, a gente tem um departamento que, lógico, eu dava, né, agora não, eu estou licenciado já há 2 anos e meio, mas embora eu dava lá meus pitacos e dava uma olhadinha por cima do ombro, mas você tinha um departamento próprio. A comunicação pública é onde eu sempre atuei mais, é onde eu acredito que eu tenho um pouco mais de conhecimento e experiência. Então, para mim, a comunicação pública, embora seja extremamente desafiadora também, é onde eu me sinto mais à vontade, onde eu sei achar mais facilmente os caminhos, né? Então eu diria que, na minha ótica pessoal, o privado é mais complicado do que o público, né? Mas certamente, dependendo do profissional de mercado, a resposta vai ser diferente. Claro. Os dois lados têm enormes desafios e acho que vivem, inclusive, voltando ao início da nossa conversa, desafios parecidos, né?
nesse mundo é um clichê, mas é uma realidade, nesse mundo de transformações muito rápidas, a comunicação talvez seja o setor de trabalho profissional da economia que sofra mais drasticamente e radicalmente os efeitos dessas mudanças. A gente vai falar um pouco sobre mudanças daqui a pouco, mas você falou que primeiro começa com o Instituto de Pesquisa, quando você entra já na questão empresarial, né? Quando você se torna já proprietário de empresa. Desafios de pesquisa de quando você começou para hoje, porque é tudo tão efêmero, tão rápido, as transformações são tão rápidas, eu acho que não tem palavra diferente. Como é que era quando você começou para agora? Os desafios são diferentes. Quando eu entrei, foi justamente buscando uma lacuna no mercado, né? Como eu disse, os estudos qualitativos, aqueles estudos mais aprofundados que ajudam na construção de estratégicas, sejam públicas, sejam privadas, as empresas que faziam isso no país eram muito poucas, né? Então aqui em Goiás, por exemplo, a gente não tinha, a gente tinha que buscar em Minas, que foi o berço da pesquisa qualitativa, ou em Pernambuco. Então, quando nós entramos no mercado com a Fortiori, foi muito mais voltado para isso, para estudos internos, de construção de estratégias. Tanto é que, desde aquele momento, é muito raro você ver uma pesquisa publicada pela Fortiori. Tá? Ela é muito mais voltada para estudos internos de definição de estratégias. Então, naquele momento, você tinha um desafio de buscar preencher uma lacuna. Eu acho que hoje os desafios são maiores. Eu digo que os institutos de pesquisa vivem uma verdadeira crise de identidade. E isso não se dá em função da falta de comprometimento, da falta de competência, da falta de qualidade do Instituto de Pesquisa, mas da mudança do comportamento das pessoas. E aqui eu não estou falando, eu estou falando de quem trabalha com honestidade intelectual, de quem trabalha correto e honestamente, né? Claro que todo o mercado de pesquisa não é diferente, você tem aqueles que trabalham à margem e acaba, nesse caso específico, estigmatizando esse setor. Então, eu estou tratando aqui de quem trabalha de forma correta e honestamente. É uma crise de identidade. Vamos pegar aqui um exemplo mais visível, mais fácil de entender. As pesquisas de intenção de voto eleitorais. Cada vez mais se torna mais difícil o Instituto cravar o resultado. E aí vão falar que não soube fazer, que fez errado, ou que vendeu o número. Então, não se trata disso. Como eu disse, nós estamos falando de quem trabalha sério. E aí é uma crise de identidade, porque essa é uma discussão, inclusive não é no Brasil, é uma discussão mundial. Há pouco tempo alguém me mandou aí um artigo, uma análise que saiu não sei se no New York Times ou no Washington Post, que o UOL reproduziu, e que está lá, centro de debate em algumas universidades, os novos caminhos da pesquisa. Uma das conclusões desses trabalhos é que as dificuldades estão justamente na mudança do comportamento das pessoas. Cada vez mais céticas, né? Grande parte das pessoas não acreditam em pesquisa, grande parte das pessoas querem desafiar o que nós chamamos de sistema, né? Desafiar o sistema. Então, às vezes, eles vão lá e nem sempre dão uma resposta adequada, ou um volume muito grande de recusas a responder os questionamentos, sejam por telefone, por internet, que é um caminho que nós estamos avançando, e mesmo a pesquisa presencial, onde o nível de rejeição é menor, a gente percebe que você precisa buscar mais pessoas para achar um ou dois que querem responder. Isso tudo são variáveis que implicam num viés de pesquisa. Por exemplo, se há uma recusa maior das pessoas, você tende a entrevistar aquelas pessoas que têm um comprometimento maior, que são mais engajadas. Essa pessoa mais engajada, ela tem um comportamento diferente. Aí eu preencho ali, estou buscando um modelo mais simples para tentei fazer ser entendido. Você preenche ali as cotas, né? Quando você faz uma pesquisa, uma amostra, o que é uma amostra de pesquisa? Ela tem que refletir ali em 600, em 1.000, em 2.000 pessoas, o universo que ela representa. Então eu tenho que ouvir 53% de mulheres, 47% de homens, tanto de 16 a 24, enfim. Mas eu vou buscar e vou preencher minha cota. Mas se há uma recusa maior daquele cidadão comum menos engajado, eu posso correr o risco, que isso fatalmente tem acontecido, de preencher essa cota com pessoas que têm uma opinião mais forte, mais formada. Com dados mais viciados. E isso acabar dando um viés, ainda que você, tecnicamente, tenha percorrido todos os caminhos indicados pela estatística e pelas convenções trazidas em pesquisa. Então, isso impõe
uma série, como eu disse, a crise de identidade, uma discussão, novos desafios. Né? Temos já buscado. Como né? resolver isso? Pois é, uma das alternativas, ainda estamos falando aqui de pesquisa quantitativa, Sim. né? Eu acho que é importante a gente falar um pouco das qualitativas, mas ainda no campo das quantitativas, numéricas, uma das coisas que nós já entendemos é que não dá mais para você fazer a pesquisa e construir essa amostra apenas com as variáveis convencionais, quais sejam, né? Sexo, idade, grau de instrução e local de moradia. Não dá mais só para isso. Você precisa de buscar posicionamento ideológico, comportamento em eleições anteriores, no caso de pesquisas eleitorais. Tem uma série de outras variáveis que têm a ver com ideologia, com prática de consumo, com vontades, desejos eleitorais anteriores, que precisam estar presentes na amostra para que você, ao construir o universo pesquisado, essas variáveis também estejam devidamente representadas de acordo com o tamanho que elas têm na sociedade. E aí você tem vários institutos que têm buscado e conseguido isso nacionalmente, o Atlas Intel é um deles, o Aquest, Paraná Pesquisa, quer dizer, eu acho que tem tentado buscar. Né? E essa última eleição mostrou aí um nível de acerto grande, talvez até comparado à anterior, justamente porque eu acho que parte dessas novas metodologias têm sido aplicadas, mas algumas delas ainda de forma experimental. Né? E o desafio permanente, porque a informação cada vez mais rápida, cada vez mais pulverizada, né? As pessoas, a mudança, as implicações que isso causa nas mudanças de comportamento. E é um desafio maior de a cada dia você tentar acompanhar isso minimamente para poder entregar um trabalho de qualidade. E o mesmo ocorre, como eu disse, em pesquisa qualitativa. Quando nós começamos lá nos idos de 2003, você tinha os famosos grupos de discussão, né? os focus groups. Né? Você vai lá no caso de uma pesquisa eleitoral, né? de um processo eleitoral. Né? Vamos fazer uma pesquisa inicial, que a gente chama de diagnóstico de imagem, de posicionamento. Então você vai lá, dependendo do tamanho do universo, 4 grupos, 6 grupos, 8 grupos, de acordo também com o seu objetivo, você define o perfil das pessoas e tudo certo. Hoje, grande parte das pessoas, né, por mais que você tente filtrar, eles já participaram de grupos anteriormente, ou já entenderam, ou já sabem um pouco. E você percebe, quem faz isso há muito tempo, percebe claramente uma mudança de comportamento durante a discussão. Às vezes o cara quer impor ali à vontade, às vezes ele quer parecer mais politicamente correto, sendo que no fundo ele não é aquilo ali bem que ele pensa. Então ele já entra um pouco mais armado, vamos dizer assim, e isso dificulta também um pouco a interpretação. Né? E daí o desafio cada vez mais de profissionais experientes, que têm a vivência para poder fazer o entendimento disso. O fato é que, como eu disse, com essas mudanças tão abruptas e tão rápidas e que não param de acontecer, o desafio se acumula, aumenta, e não há a menor dúvida de que todas as empresas de pesquisa, os pesquisadores mais importantes no mundo estão rediscutindo a forma de fazer, porque há claramente uma crise de identidade nesse setor. A gente fala muito que está cada vez mais difícil, inclusive, compreender as tendências, né? A gente não consegue enxergar, por exemplo, como que vai estar o hábito de consumo da sociedade daqui a 3 anos, porque amanhã já está tudo muito diferente, né? Justamente, eu acho que por causa dessa velocidade das informações, né? O consumo está muito ligado a modismo, a tendência, né? E essas tendências, esse modismo muda muito, né? Nós estamos vivendo agora, eu fico vendo até em casa com a minha filha que tem 12 anos, né? Ela agora ela é do mundo digital, ela é das redes sociais, né? Ela assiste TV aberta, por exemplo, muito menos do que ela frequenta ali as redes sociais, mas ela está lá interessada numa máquina fotográfica de que 20 anos atrás, ela está ali querendo comprar o vinil, ela está querendo ler o livro físico, que aliás eu acho até uma boa coisa, né? Também acho. Então, quer dizer, de repente a tendência se inverte, você está indo num caminho e... Está tudo muito diferente, né? E mudou para um lado. Essa é a velocidade da informação, incontrolável, né? Ninguém tem controle, não tem jeito. Fala, vamos regulamentar, não tem jeito de regulamentar. É o mercado, é o comportamento, é o dia a dia mesmo, é que vai dosando. E claro, isso também é um fator dificultador para o nosso mercado, e não só de pesquisa. Né? Eu acho que as agências de publicidade, no modelo, inclusive no meu modelo de negócio, né, da DPG Desigual,
Quer dizer, é um modelo de negócio também que, e nós já estamos buscando isso, né, nos reinventarmos, né, agregar valor, porque é um modelo que, na essência, no modelo clássico dele, está fadado a desaparecer em curto espaço de tempo. A gente falava sobre isso, sempre essa questão da crise de identidade que a gente conversava mais cedo. Então, você também acha que as agências passam por essa crise também de identidade? Sem dúvida. Por duas razões, né? Pela pulverização, a mudança, né? Quando nós começamos lá, 2012, não faz tanto tempo assim, primeiro, os clientes, mesmo no mundo privado, eram mais necessitados, vamos dizer, de um trabalho de agência. O mercado imobiliário, que em Goiás sempre foi um mercado muito forte, né? Todas as empresas médias grandes tinham uma agência ali por trás, né? Para produzir, para criar aquilo, principalmente que ia para o que se chama aí da mídia convencional, que eu acho que é um outro capítulo que a gente tem que falar, porque eu acho que há uma compreensão equivocada disso, mas a gente fala daqui a pouco. Hoje, a maioria desses clientes, primeiro, grande parte deles nem está mais anunciando nesses veículos. Você pega o mercado imobiliário, há muito tempo que ele não anuncia mais. Exato. Primeiro, nós vivemos um boom imobiliário aí, que basta você lançar, a maioria dos projetos ele já se vende automaticamente. E ali, às vezes, com a mídia digital, com as próprias ferramentas, os canais das próprias empresas, eles conseguem se resolver. O varejo, né, da mesma forma, a gente observa uma diminuição grande, embora ainda exista, ainda haja uma diminuição grande da demanda, e muitos deles, quer dizer, com houses, né, com núcleos de criação interna, o que dificulta realmente, limita o escopo de trabalho das agências, né? Então eu acho que são duas coisas, Marquinhos. Primeiro, as agências precisam efetivamente investir, pensar nessa reinvenção. E eu acho que aí um outro lado, né? Eu acho que ela precisa fazer para elas mesmas o que ela faz para o cliente, claro, a propaganda, né? E aí já entrando um pouco na questão da mídia convencional, quer dizer, há um engano de alguns setores de mercado que vai resolver tudo com digital, que vai resolver tudo com internet, que vai resolver tudo com mídia social. Não vai. E aí é um desafio não só dos veículos de comunicação, das televisões, das rádios, jornais, mas também das agências, de mostrar isso de forma efetiva, com dado, com estudo, com pesquisa, de que em muitos casos, na maioria dos casos, é preciso ainda você investir nessa mídia convencional. Eu vou dar um exemplo aqui, olhando aqui esses dias os níveis de audiência minuto a minuto, inclusive na Record. Você pega aí o Goiás Record à noite, 18, 19, 20 e poucos pontos de audiência na região metropolitana. Isso aí dá, pegando um universo aí de 2 milhões e pouco, dá aí 600, mais de 2 milhões, né? 600 mil pessoas. Aonde, em qual canal digital, a não ser em casos excepcionalíssimos, você vai conseguir falar ao mesmo tempo com 600 mil pessoas? Eu estou falando só da região metropolitana. Se você for expandir isso para o estado, você vai dar 2 milhões, 1 milhão e 800, 1 milhão e meio de pessoas. Então é uma realidade que não pode ser desprezada, né? Secretário, a gente fala muito que nessa relação do digital, nós veículos, enquanto nós estamos nos preocupando em fazer a convergência, em ser mesmo um conceito multiplataforma, a gente está tendo que brigar com o anunciante, com as agências, porque principalmente as agências, elas acreditam que os veículos tradicionais, a TV, ela vai morrer. E enquanto a gente não diz negativamente do digital, a gente busca a convergência, a gente tem que discutir com eles que não. O importante é ter uma comunicação mais ampla. E cada modal, cada veículo, cada canal tem um jeito de se comunicar diferente com públicos diferentes. Então a gente acaba tendo que ter dois trabalhos. Um é de mostrar que a gente está resultado e mostrar que a gente não está morrendo como muita gente diz. Aí nesse sentido a gente ainda diz que a gente tem dois tipos de agência. As que são muito tradicionais, que não acompanham a nova tecnologia, e aquelas que nasceram do digital e que não entendem absolutamente nada de offline. Essa é uma abordagem diferente que eu nunca tinha raciocinado dessa forma, a forma inversa, né? Sim. Eu tinha raciocinado das agências convencionais que precisam se readaptar, mas você colocou perfeitamente. Você tem as agências que surgiram no mundo digital e que tendem a fechar os olhos porque não viveram esse mundo. E é um equívoco. Eu não tenho a menor dúvida, e no exercício da minha função hoje, como secretário de comunicação do Estado, que é como você colocou, a convergência das plataformas é que te entrega o melhor resultado. Então é preciso ir fundo, é preciso sair daquela análise
mais rasa, a gente precisa aprofundar. Por exemplo, quando você coloca lá um vídeo numa determinada plataforma e vai apresentar para o seu cliente, conseguimos aqui 100 mil reais, 100 mil reais não, desculpa, 100 mil alcance, 100 mil visualizações, tivemos não sei quantas mil impressões. Né? Precisa traduzir isso. Por exemplo, se você fizer um vídeo muito bem feito, né, um vídeo comercial, seja lá qual for o produto, isso aí vai ter pequenas variações, mas a lógica que eu vou dizer é a mesma, inclusive na comunicação pública. Se é um vídeo muito bem feito, dentro da linguagem das redes, você postá-lo no momento adequado, na hora mais adequada, fizer um impulsionamento adequado, para o público adequado, e você chegar lá para a gente arredondar 100 visualizações, na hora que você aprofundar ali, você vai ver que, né, as pessoas que assistiram 75% ou mais, que é uma coisa que a gente acha aceitável, se a pessoa vê 75%, ainda que ela não veja tudo, ela conseguiu captar o sentido do que você quer comunicar, é mínimo. Então você vai ter ali 4, 5% das pessoas, né, de dizer, alcancei 100 pessoas, você não alcançou 100 pessoas, você alcançou 5 pessoas, 6 pessoas. Então é preciso ter uma leitura mais profunda disso e não achar que a comunicação digital, e é bom que se diga antes que nos coloque aqui como quem está na contramão na história, longe de achar que a comunicação digital não é a realidade. É o que a gente ela mas é preciso ser vista dentro de um processo de multiplataforma, vamos dizer assim, de uma comunicação integrada que tem vários eixos, vários feixes, e o digital é uma delas. E no público também, talvez na comunicação pública seja mais desafiador ainda, é fácil demais você subir o dedo. Então, por exemplo, com o descrédito da classe política, né, isso é muito pior ainda do que no caso da comunicação privada. Então, cara, eu alcancei 10 mil pessoas, mas quantas passaram ali o dedo e mal olharam para você? Então, e voltando àquela questão ali, eu faço, né, e brinquei aqui que a gente precisa fazer propaganda da gente mesmo, né, uma defesa enfática dos meios de comunicação convencionais em todas as áreas. A televisão é um grande canhão da comunicação. Perdeu relevância, tinha canal que sozinho tinha 30%, tinha 35% de audiência, ainda tem em alguns casos, ok. Né? A tal da segunda tela, a terceira tela, né? Mas ainda é um grande canhão. Aí vamos pegar aqui, desculpa, só um pouquinho, por exemplo, na comunicação eleitoral. Muito se falou aí em Pablo Marçal. Eu quero ser o Pablo Marçal. Estava numa campanha municipal e eu ouvi ali os candidatos. Não, tem que fazer igual o Pablo Marçal, tem que fazer igual o Pablo. Quer fazer igual o Pablo Marçal, desiste da candidatura, lança para daqui a 8 anos e vai tentar construir o que ele construiu. Agora, é lógico, o Pablo Marçal é um fenômeno do digital das redes. Agora, o Pablo Marçal, fenômeno do digital das redes, né, ele tinha 5% de intenção de voto para a eleição para a Prefeitura de São Paulo. Quando que ele saltou para 18, para 20, 22 e quase foi para o segundo turno? Alguns pesquisadores dizem, inclusive, que ele não foi por causa daquele atestado falso que ele soltou ali, que ele poderia ter ido para o segundo turno. Mas, independente disso, que ele saiu de 5 para 20, 22, 23, não sei quanto exatamente que ele teve. Quando ele foi para a mídia convencional, ele não tinha tempo de televisão, ok, mas ele participou dos debates. Quando se abriu espaço para ele participar dos debates, quando ele passou a ser manchete todos os dias, de todos os jornais, de todos os sites, de todos os canais de televisão, ele saltou lá. Se não tivesse esse espaço na mídia convencional, que às vezes se trata pejorativamente, ele tinha ficado reduzido aos 5% dele, ainda que fosse um fenômeno das redes. O Bolsonaro ganhou a eleição por causa das redes sociais. Isso é uma meia-verdade. O Bolsonaro ganhou a eleição em 2018 porque ele representava um movimento de mudança, de ruptura, num momento de descrédito absoluto com aquele governo que estava lá e que era do PT, que poderia ser outro. A rede social foi o caminho, se não existisse rede social seria outro caminho. Sim, e os veículos tradicionais abriram espaço para que ele ganhasse voz. E eu ia concluir isso, e mesmo assim, né, se você pegar o histórico, a linha do tempo, ele só começou a avançar quando ele vira candidato e passa a ocupar espaço na mídia convencional. Então, eu acho que esse é um desafio sério mesmo para as agências, né? E aí você colocou perfeitamente, repito, nunca tinha raciocinado dessa forma, não só para as agências mais antigas de mercado que precisam se adaptar,
como para as agências que surgiram no mundo digital e acham que não existe outro mundo. Existe tão ou mais importante do que esse mundo onde eles nasceram e se criaram. Duas falas importantes nessa sua explanação é que maior parte dos conteúdos publicados nas redes sociais são produzidos pelas emissoras de TV, sejam cortes, e isso feito com pesquisa publicada pela Kantar, né? Então, assim, e a outra é que as agências digitais é tão interessante porque antigamente os clientes ficavam mais tempo, ou ainda ficam com suas agências que são mais robustas, mais tradicionais, que compreendem esse 360 comunicação, mas no digital eles trocam de agência com um ciclo de 2 anos. É impressionante que as agências digital sempre estão tendo um turnover de clientes, exatamente por isso, porque começa a não dar resultado, aí ou primeiro culpa o canal, só que você vai culpar o digital como? Então você bota a culpa na agência. Então acaba tendo essa rotatividade grande. Um outro fator que complementa seu raciocínio, também há pouco tempo eu vi, eu não vou lembrar de cabeça, grandes anunciantes multinacionais que tinham destinado, né, reorganizado o volume de investimentos, tirado de televisão para o digital e que estão retornando, grandes anunciantes nacionais, inclusive, que estão retornando grande parte desses recursos para a televisão, para o convencional, vamos dizer assim. E vou mais além, né? Um outro fator importante que a gente tem que avaliar. Quando você pega pesquisa de mídia, a Kantar faz, o Ibope até pouco tempo fazia, e nós já fizemos na Fortiori, já fizemos em Goiás, já fizemos representativa do Centro-Oeste, já fizemos no Tocantins, e os resultados são muito semelhantes com as pesquisas nacionais. Você pega lá, por onde você se informa, né? A televisão ainda é o primeiro, a rede social vem em segundo, coladinho ali. Então, a rede social, ok. Agora, o que você vê, né, na televisão, o que você vê na rede social? Então, na televisão, o cara assiste o comercial lá, até porque ele está ali na televisão, vai passar, ainda que ele tenha uma segunda tela na mão. E na rede social? Né? Na rede social, e esse é o segredo dele, é por isso que faz tanto sucesso, é muito seletivo. Então você vê o que você quer. Aí quando você pega ali o ranking de 20 variáveis, né? Primeiro, é celebridade. Segundo, é seus amigos. Terceiro, é esporte. Quarto, não sei o que, consumo. Né? E aí o consumo também segmentado ali atrás. E aí política, então, que é uma variável importante aqui, lá na rabeira, né? Como diria um amigo meu de Jataí, é o último colocado lá, o penúltimo colocado. Então, quer dizer, 50% está vendo em rede social, mas o que ele está vendo na rede social? É o que o seu cliente está vendendo? Né? É o que você precisa comunicar? Então, eu acho que a equação ela é mais complexa, né? E o segredo está em saber dosar as coisas, entender que a pulverização da informação existe e é preciso também você fazer uma publicidade de forma, não vou dizer pulverizada, pode parecer pejorativo, denotar desperdício, mas amplo, com plataformas diferentes, né? Dependendo do seu objetivo, que é a forma mais clara e eficiente de você alcançar resultado. E ainda assim, meu amigo, você vai sofrer, porque ali na frente já mudou, hoje, por exemplo, nós estamos inteligência artificial, né? Sei lá, há meses atrás aí eu participava de um seminário, realmente nos próximos 5 anos, inteligência artificial vai mudar o mercado, não sei o que, não passou 5 meses tá aí, né? E ela já está presente de forma ativa na comunicação, na criação, na produção de conteúdo, na compreensão do mercado, ajudando a definir estratégias. Quer dizer, então, os desafios realmente são cada vez maiores e cada vez mais complicados. Jean, falando agora um pouco de comunicação pública, quando a gente fala que a política e os políticos passam por uma grande crise de imagem, a gente tem o governo de Goiás, na contramão disso, estando muito bem avaliado. A que você dá esse crédito? Claro que é um trabalho muito forte da Secretaria de Comunicação também, né? Eu não vou fazer aqui o papel de comunicador, dizer que eu estou vendendo o meu trabalho aqui. Mas o fato é que comunicação pública, ela não faz milagre. Aliás, comunicação não faz milagre em área nenhuma. Mas não adianta, assim, o que eu quero dizer com isso? Que não adianta ter o melhor trabalho de comunicação com um governo ruim, que os resultados não vão chegar. O fato é que o governador Ronaldo Caiado faz uma grande gestão.
pegou o Estado numa situação complicada lá em 2019, teve anos desafiadores com a pandemia, né, que paralisou tudo e vivemos tudo aquilo que nós sabemos. Mas ele conseguiu, inclusive no momento da crise da pandemia, usar ali os recursos de forma adequada e fazer uma transformação imensa na educação. E Goiás chega hoje a primeiro lugar no IDEB. As transformações na segurança foram até as mais visíveis que foram feitas. Goiás é de fato o estado mais seguro do Brasil, né? Indicadores diversos comprovam isso. Isso sem contar na saúde, né, que também no âmago da pandemia soube, enquanto estava todo mundo, Brasil afora, fazendo hospital de lona, hospital de campanha, não, aqui nós vamos investir em estruturas permanentes, né, e ampliou isso, são 6 policlínicas, 8 novos hospitais, você só tinha UTI em Goiânia, Anápolis e Aparecida, hoje você tem 1.000 novas leis de UTI espalhadas pelo estado inteiro, isso fez um diferencial no atendimento da saúde. Em outras áreas eu não vou ficar aqui falando muito, senão nós vamos fugir do nosso escopo. O fato é que nós temos um governo realizador, nós temos um governo que trata seriamente os recursos públicos. O governador Ronaldo Caiado é uma figura ímpar, né, que passa muita força, que passa muita credibilidade, até porque de quase 40 anos de vida pública, não tem uma mácula, é conhecido pela defesa intransigente de Goiás, dos interesses dos goianos, e ele exerce isso dia a dia à frente do governo de Goiás. E aí, realmente facilita, né? Claro que a comunicação vem no sentido de amplificar, de mostrar, de levar ao conhecimento do cidadão essas realizações, gerando um recall positivo. Não só o governador é muito bom, mas ele fez isso, fez aquilo. E acho que a comunicação tem um papel aí na construção desses índices, claro que tem, mas de fato ela apenas dá visibilidade a ações reais de governo. Não adianta você ter o melhor comunicador, a melhor estrutura de comunicação, se for um governo que não dá conta do recado, que não faz aquilo que se comprometeu. Então nós temos um bom governo e aí eu acho que com a boa comunicação que a gente realiza, chegamos aí a esse resultado que realmente, olha, e aí vou voltar aqui escondendo a minha idade, mas 30 anos, mais de 30 anos vivendo, é um fato inédito os níveis de aprovação que o governador Ronaldo Caiado consegue hoje com suas 2 gestões aqui em Goiás. É a melhor avaliação do Brasil, medida já por 4 institutos de pesquisa, Quest, Atlas, Paraná e Brasmarket, 4 institutos nacionais, e são números muito superiores de outros governadores que também tiveram boa aprovação. E mais do que isso, mais importante do que isso, é aquele que às vezes não aparece na divulgação, é que é uma avaliação qualitativa muito forte. Quando você avalia o governo em estudos qualitativos, é muito sólida essa aprovação, né? O nível de confiança, o nível de confiança que o cidadão goiano tem na capacidade, na competência, nas qualidades do governador é enorme, né? E eu acho isso, quem ganha com isso é o Estado, né? Quem ganha com isso somos todos nós, que temos uma gestão eficiente de alguém que realmente merece a confiança dos goianos. Mas também a gente coloca um tempero aí de uma comunicação clara e eficiente, né? Um bom relacionamento com a imprensa faz todo o processo, porque a gente sabe que tem muitos órgãos públicos que têm essa dificuldade de se relacionar com o jornalista que quer esconder a informação. É diferente no governo de Goiás. Né? E essa nós assumimos lá em fevereiro de 22, né? E de fato foi uma coisa que já existia, mas a gente conseguiu dar um peso maior no governo. E você colocou perfeitamente. Primeiro, a comunicação clara, não tem frufru, não tem mimimi. Às vezes não é a comunicação bonita, a propaganda para ganhar prêmio, é a comunicação clara, que chega, de fácil compreensão, que informa e, acima de tudo, que informa com a verdade. Até porque, voltando ao que nós falamos aqui hoje, a informação hoje ela é democrática, nunca foi tão democrática, nunca foi tão fácil ter acesso à informação, nunca foi tão acessível, né? Isso é até um problema, porque aí chega informação que... e até que não são verdadeiras, né? Então não adianta, então você comunicar de forma clara com a verdade. E o segundo ponto, e mais o mais importante, o respeito absoluto, né, pela liberdade de expressão, pela liberdade de imprensa, a relação respeitosa com todos os veículos de comunicação, dando acesso à informação àquele que precisa e, lógico,
né, nos esforçando para fazer chegar aquilo também que interessa ao cidadão, que é aquilo que está sendo feito e executado com o dinheiro, que no final das contas é o cidadão que paga. Bacana. Secretário, já caminhando para a nossa última pergunta, a gente fala agora para os profissionais. Você com tanto tempo de experiência, com tantas experiências, que dica você dá para os profissionais que estão há tanto tempo no mercado e para aqueles também que estão chegando? Afinal, a Secretaria de Comunicação é formada por essa diversidade de pessoas, né? Olha, dar dica é difícil, né? Até porque a responsabilidade é grande, eu não me julgo sem demagogia digno aqui de poder ensinar, até porque a gente também está aprendendo todo dia, né? Falamos aqui dos novos desafios, dessas novas gerações que estão chegando e que também nos ensinam. Agora, acho que é um resumo do que nós falamos. É preciso entender as transformações, mas entender as transformações não apenas a partir daquilo que está surgindo, mas a partir daquilo também que existe há muito tempo, que deu certo e continua dando certo. Agora, mais importante de tudo isso, né, eu acho que vem um passo antes, né, que é o anunciante, né, o político, o candidato, né, entender a importância da comunicação. Muitas vezes, e antes aqui da gente começar, você me perguntou sobre história, se eu tinha alguma história interessante. São tantas histórias que difícil contar uma específica. Mas tem uma história que, independente de personagens, ela é recorrente. É o cara que descobre que precisava de uma boa estratégia, de uma boa comunicação, depois que a vaca foi para o brejo. Aí, meu amigo, não tem dinheiro, não adianta, você não vai achar mais o profissional porque ele já está em outro projeto. E se você achar, não tem dinheiro no mundo que vai fazer porque ele pode vir e já passou da hora. Então, não perder de vista, e repito, é um resumo que nós falamos, o cliente, o anunciante, seja privado, público, o candidato, não perder de vista de que por mais que a comunicação tenha mudado, por mais que tenha se transformado e que isso é um processo irreversível, nada substitui a boa comunicação, nada substitui o bom profissional de comunicação, nada substitui a boa empresa de pesquisa, de estratégia, a boa produtora que faz bem feito, a boa agência de criação que faz bem feito. Então, se você for entrar num projeto para vender a sua empresa, para vender seu produto, para se vender como candidato, para se vender como político, né, pesquise, busque, né, a credibilidade, aquele que tem capacidade, com antecedência, trabalhe com estratégia, trabalhe com inteligência, não menospreze o poder da comunicação, porque se você entrar de forma errada, repito, né, essa é uma história recorrente, principalmente na comunicação eleitoral. Quando você descobre, né, que você precisava, passou da hora. Isso tem muito, inclusive, mas vai terminar, já estou falando demais, né? Em eleição. E principalmente em eleição que começa como favorito. O cara acha que já ganhou, que está tudo certo, que ele precisa só encher linguiça, encher espaço, e ali ele se estrepa mesmo, e quando ele descobre, nesse caso específico, quando ele descobre que ele tomou a decisão errada, não adianta mais, já passou da hora, o eleitor já virou o rumo dele para lá, ele não tem tempo mais porque a eleição está chegando, e aí ele dançou por uma definição equivocada no processo de comunicação. No mais, agradecer de novo, me sinto realmente honrado de poder ter participado aqui com você desse podcast. Secretário, muito Cadê o obrigado. briefing? Aliás, eu brinco na agência, é o seguinte, o mundo da publicidade gosta demais dos estrangeirismos, né? É um brainstorm, não sei o que e tal, eu proíbo isso lá na agência. O único que eu aceito é o briefing, porque o briefing já está portuguesado, né? Ai, que todo ótimo. mundo sabe. Jean, mais uma vez, muito obrigado. E esse foi mais um episódio, na verdade foi o nosso último episódio da temporada do Cadê o Briefing, dessa primeira temporada. E a gente termina em grande estilo com o secretário de Comunicação do Estado de Goiás. Então, se você gostou, temos outros episódios muito bacanas aqui no nosso canal no YouTube. Vai lá, se inscreve no canal para você receber as atualizações. Acompanhe também o nosso canal no YouTube, que tem muito conteúdo bacana. E não se esqueça também de acompanhar a Record Goiás. Até a próxima temporada.